a pergunta que você falou. Eu tenho uma resposta definitiva sobre esse assunto, que é a madeira da guitarra. Assim, Já, a primeira pergunta aqui que eu vou pegar. Você fala assim, meu irmão, eu tenho uma resposta para dar para isso que ninguém deu. Fala aí para você mim. está me lembrando, me lembrei uma vez que eu assisti um show do Megadeth e eles abriram com... Enfim, não, vamos lá. Aham. É, sonoridade de um instrumento elétrico. Madeira influencia ou não influencia? Ah, na verdade, até a umidade relativa do ar influencia. A questão é quanto influencia, se isso é Relevante ou audível não? e principalmente se é relevante. Vamos lá, a gente começa com timbre. O que é o timbre? Para a gente poder entender do básico. O timbre, por exemplo, se eu der aqui um Lá e você der um Lá, o meu Lá e o seu Lá podem estar ali no mesmo tom e vão ser diferentes. Por quê? Porque eles são, além da fundamental, eles têm, como na natureza os sons têm, harmônicos superiores. E os harmônicos superiores meus e seus são diferentes. Assim como é diferente de um piano, para uma guitarra, para um baixo, né? Não, aí são bem diferentes, mas É. assim, se você colocar duas guitarras, provavelmente vão ser diferentes. Mas por que isso? Vamos lá, harmônicos superiores na natureza, nona, 13ª, 18ª, 26ª e, digamos, grosso modo, é mais complexo que isso, mas simplificando, os harmônicos superiores meus, eu tenho mais nona, menos 13ª, você tem menos nona, mais 13ª e tal. É muito mais colorido do que isso, mas por isso os timbres são distintos. Então, partindo disso, vamos para uma guitarra, digamos assim. Uma guitarra elétrica. O que é uma guitarra elétrica? É um instrumento, tem corpo, tem braço, tem os captadores, né? Que é de onde parte toda a base timbral do instrumento. Né? A base timbral da guitarra vem do captador. O que é um captador? É uma bobina de indutância que gera um campo magnético. Começa daí. Está lá o campo magnético. O campo magnético ele tem determinadas características. Né? De onde vêm as características do campo magnético? Do tipo de magneto utilizado, do tamanho do magneto utilizado, do fio que foi utilizado, se é Plain Enamel, Formvar, Polisol, do calibre do fio, da quantidade de fio, né, que dá mais ou menos resistência DC, mais ou menos volta, maior ou menor distância do centro do campo para a borda, se ele é um single, se ele é um humbucker, né? Enfim, o humbucker tem o campo mais gordo, enfim. Então, digamos, lá está o captador. Lá está o campo magnético sendo gerado. Esse campo magnético ele é interrompido por uma corda. Lá está a corda. Aí você vai e toca na corda. A corda vai vibrar. Essa vibração tem uma amplitude. Existe uma amplitude vibratória. Captadores idênticos, na ponte e no braço, você põe o da ponte, ele vai soar mais agudo. E o do braço vai soar mais grave. Qual a explicação científica para isso? A amplitude vibratória. Perto da ponte, a amplitude vibratória é menor. Mais longe da ponte, ela é maior. Mas por que acontece isso? Porque aqui, vamos lá, você tem aqui a ponte e você tem o nut. Ok. E aqui você tem a corda. A corda, ela faz isso. Ela vibra assim. Então, aqui, perto da ponte, ela faz isso, ó. Entendi. O espaço é menor. Né? Se você Isso. colocasse o captador no meio do braço, seria mais agudo ainda. Mais grave. Ué. Porque... Desculpa, mais grave. Isso, porque mais grave. a amplitude é maior. Sim, sim. Tá? Se você botar esse captador da ponte um pouco mais para trás, ainda vai ser mais grave ainda. Isso, mais agudo. Mais perto da ponte, desculpa, mais agudo. Eu inverti a ordem. Mais perto da ponte, mais agudo, porque a frequência é maior. Sim. Então, quanto mais para a ponte, mais agudo. Quanto mais para... Isso, captadores idênticos no mesmo instrumento. Isso é bom para ilustrar. Então, essa corda, aí vai influenciar aí o modo como você toca a corda e o modo como a corda vibra, ela vai interromper esse campo magnético e gerar um sinal. Esse sinal vai ser transmitido lá para o alto-falante do seu amplificador,
que vai se movimentar e com a movimentação ele vai fazer o ar se movimentar gerando o som, tá? Nós não vamos entrar no detalhe do som do músico, que tem um monte de coisa. Vamos falar Porque som é diferente de timbre, né? Isso. É porque, assim, quando o cara toca, isso já aconteceu, eu já vi. Vi outro dia, o cara tocando, gravou um baixo e um amigo falou, pô, que baixo é esse? Como se o som que ele gravou fosse do baixo. Não é, é do cara, né? Mas, enfim, de volta. A gente tem isso e isso dá a característica timbral do instrumento. A característica do campo magnético e a corda interrompendo o campo magnético. Se você pega aquele campo magnético, um captador de Alnico 5, e troca por um cerâmico com mais resistência a DC, a característica do campo magnético vai ser outra, às vezes a intensidade vai ser outra, então a resultante do sinal vai ser outra e Certo. lá na frente o som vai ser outro. Porque, assim, ninguém tem dúvida de que o captador muda muito o som. A guerra aqui é em relação à madeira, É né? agora que a gente vai chegar lá. O que a madeira faz no instrumento? Tá? É instrumento, vamos dizer, sólido, né? Sim, não. Sólido. Nós estamos falando de um instrumento sólido elétrico. É. Tá? Qual é a função da madeira no instrumento? Na verdade, a principal função da madeira é estrutural. Tá? Inclusive, muitas vezes a escolha da peça de madeira é mais importante do que a escolha da espécie. Mas isso é outra história. O que? Desculpa de falar de novo, Alexandre. É porque, assim, às vezes as pessoas falam, o mogno, o cedro. Cedro e mogno são ótimos exemplos de madeiras que têm uma grande variação de densidade. Tem super leves, super pesados, e isso tem a ver com a densidade e até com o que seria a sonoridade. Qual é a função da madeira no instrumento, além de estrutural? Vamos falar só da sonoridade. O que a madeira faz? A madeira ela é um filtro de harmônicos superiores. Então, a madeira... Aí o pessoal pensa no som da madeira. A madeira não dá som, a madeira tira som. A madeira é um filtro. Então, você tem, digamos, uma guitarra. Cá está a guitarra, com esse captador aqui e essa madeira. Se você tivesse sem madeira, você teria um tipo de som sem filtro nenhum. Tá? O captador no ar. Entendi. Digamos assim, que não existe. Né? Com a madeira, você tem o timbre que vem da interrupção da corda no campo magnético e a vibração disso para a madeira, aí já é um outro timbre que vem se somar a esse, que é o timbre daquilo filtrado pela vibração da madeira. Por isso, madeiras do tampo, que estão perto do captador e da escala, elas influem bem mais do que do braço, do corpo, né? Mas do braço, o pessoal que fabrica diz que influencia muito, né? As pessoas falam, mas isso não é verdade. Então você discorda disso, então? Não, isso eu tenho certeza. Bom. Não é. A madeira do braço... O braço isso é uma outra coisa, tá? Então, temos um filtro, tá? O filtro, e isso gera um timbre. Aí, a madeira influencia? Existe uma guitarra sem madeira? Não tem existe, com captador no ar. Não, mas tem que ter alguma coisa mas ali. tem que de acrílico, de miojo. Sim, isso é interessante. De pedra. A de acrílico seria interessante, porque para você fazer uma comparação, você precisa ter instrumentos idênticos. Sim. Se você não tem instrumentos idênticos, você não tem uma comparação. Você não seguiu o método científico, não vai funcionar. Entendeu? Então, para você fazer uma comparação... Eu sei porque eu já fiz isso. Né? Eu era maluco e tinha tempo suficiente para isso. E a gente... tem isso. Então, você vê. Aí, você tem um instrumento que tem um corpo de uma determinada madeira. Você pega aquela madeira e troca por outra. O quanto que vai mudar o timbre do instrumento? Depende. Depende da diferença de uma madeira para outra. Tá? Então, a pergunta que interessa não é se a madeira influencia ou não, é o quanto. E aí? Né? Não, ela tem uma influência. Com madeira e sem madeira vai ter, só que o sem madeira a gente não conta. Não, com madeira e madeira de 50 mil reais e madeira de 5 conto, entendeu? Madeira não é uma coisa que encarece o instrumento. Madeira quase sai na urina. Não, mas a madeira... Mas o que acontece? Tem muita madeira
que às vezes ela tem detalhes que encarecem ela, né? Estética. Estéticos, Isso. mas encarece pra caraca. Tampo, não, mas é pela estética. É um tampo de quilted maple, de flamed maple, um ash às vezes. O ash, o grande lance do ash é a estética dele. Um ash lindo é lindo, né? Mas, enfim, uma coisa que eu já fiz, duas experiências que eu já fiz há muitos anos. Eu fiz extratos idênticas com hardware Gotô, captadores single coil de Anico 5, com corpos de cacheta, cedro, mogno, freijó e vinhático. E aí? E aí? Aí eu peguei e montei, porque era uma época que eu estava querendo escolher que madeira que eu ia usar no corpo do instrumento que eu queria fazer, que eu não cheguei nem a fazer e tal. Aí você montou, então você tinha 5 guitarras idênticas, com braço de pau marfim, escala de jacarandá, o mesmo captador, a mesma ponte, até a cor da ponte era a mesma, né? O nut era um nut de grafite que a gente comprava da Gotô, eu tinha esses nuts. Lá está o instrumento. Aí você vai tocar. Você, além de tocar, você chama guitarristas que você conhece para tocar, você faz os caras tocarem vendado. Eu lembro eu tinha uma máscara de mergulho muito antiga, que era igual a máscara do Mike Nelson. Vocês nem devem saber quem é o Mike Nelson, aquela redonda assim que a gente pintou de preto. Nossa, serviu para isso. Resultado. Qual a diferença timbral no som limpo desses 5 corpos? Nenhuma perceptível. Para não dizer nenhuma perceptível, o de mogno dava para você sacar, era o que você sacava que era. De olho fechado você meio que identificava. Mas era uma coisa tão sutil, mas tão sutil, e que na época você com isso você ia lá e equalizava e diferenciava isso, e já chegava no seu timbre com qualquer uma. Você, Matheus Starling, que tem o seu timbre na cabeça, você pega qualquer uma daquelas e vai botar as suas coisas e vai chegar igualmente no mesmo timbre seu, sem grandes dificuldades. Mas isso é um comparativo feito entre instrumentos idênticos, porque eu queria comparar os corpos. Inclusive, o resultado me surpreendeu, porque eu não achava que ia ser esse. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.